que aconteceu, Carla? Então, bispo, antes de entrar no ministério, a gente já namorava. E aí, quando eu entrei no ministério, a gente começou a frequentar, a palavra que saía do altar começou a nos incomodar. E aí foi fazendo uma transformação na gente. Então, aí a gente resolvemos noivar, né? E aí decidimos conversar com o pastor, na época era o pastor Maicon. Então, decidimos conversar com ele. E aí ele foi falando com a gente, e aí ele começou a explicar que o namoro que a gente estava tendo era um namoro, não era santo, né? Era um namoro errado. Então, decidimos tomar a decisão certa. Foi aí onde a gente batizou. Aí, antes, a gente mantinha relação, né? Ficamos 1 ano separados, sem manter relação. E aí a gente batizou. E depois disso, decidimos, então, casar, né? Só que aí começou... Você entendeu uma coisa ou não? Entendeu ou não? Zeraram a vida, mesmo que já começou errado, já estavam em pecado, resolveram zerar, sacrificar, renunciar e passar 1 ano sem se tocar, sem relacionar como estava, zerando a vida. Vamos recomeçar da maneira correta. E fizeram isso. A gente fez. Nem abraço a gente dava, muito menos beijo. Aí eu falava assim para ele, mas você não vai nem me beijar? Ele, não quero. Então... Parabéns. Parabéns. Parabéns, sabe por quê? Uma coisa é você errar. Outra coisa é você persistir no erro. Continuar no erro. E o que ele fez, eu sempre falo sobre isso, porque eu com a minha esposa, eu fiz esse acordo com ela. Eu disse assim, eu não quero você para 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, eu quero você para uma vida toda. Então, se a gente tiver que pagar o preço, vamos pagar o preço. O que é alguns meses perto de uma eternidade juntos? Nós vamos ter a vida toda para desfrutar um do outro, mas é importante que nós tenhamos a bênção do Senhor. Nós precisamos da bênção do Senhor. E foi isso que eles entenderam. Não adianta ficar na carne e uma série de coisas dando errada, problema em cima de problema, ou uma situação atrás da outra. Não, vamos começar da maneira certa. E aí, você tinha até medo de chegar perto. Certinho, melhor ficar longe do que... Tá bom, vamos lá. E aí? Aí depois, então, aí a gente decidiu casar, né? E quando muitas pessoas falam assim, não, é melhor então vocês casarem numa chácara, uma coisa assim. E aí eu falei, não, eu quero casar na igreja, né? Primeiro eu quero casar na igreja. E aí eu falei para minha mãe que a gente ia casar na igreja, porque nossa família... todas, completas, são todos católicos, né? Só a gente. Então, aí, quando eu falei isso, nossa, acabou o mundo, né? Não, e minha mãe falava, não, eu não vou entrar na igreja, eu não vou em igreja evangélica, igreja de crente. Ela fala, não vou na igreja de crente. A mãe dele, então, vixe, ficou louca quando ficou sabendo disso, né? Não, falou, imagina, mas eu não vou mesmo, e bati o pé. E aí a gente começou a orar. E eles falavam que não ia entrar. Aí a gente falou assim... se eles não vão entrar, a gente não sabe, mas a gente vai, né? Aí a gente decidiu conversar com a pastora Cristiane, né? A gente contou para ela falou assim, continua orando, fica firme. Aí ela falou assim, unge as mãos. Quando vocês forem conversar com o pai de vocês, unge a mão e vai tocando. E ela falou assim, através de alguém da família de vocês, um irmão, algum parente, Deus vai trabalhar na vida deles, e aí seus pais vão vir, né? E aí a gente começou a orar, a gente fez até jejum para isso acontecer. Aí, na véspera, a minha mãe decidiu, através do meu tio, né? Se teu tio for, tal, eu vou. Aí decidiu ir. Aí a mãe dele também decidiu ir. Aí aconteceu o casamento, nossos pais foram, e aí a gente casou. Então, ontem completou 1 ano que a gente casou. E como é que está? Nossa, muito felizes. Muito feliz. Abençoados. Abençoados. Como eram os 9 anos passados aí? Era só brigas, contendas, não tinha paciência, qualquer coisinha eu brigava com ela, não tinha respeito. Então, era uma vida assim que praticamente a gente fingia que vivia bem,
Mas, no fundo, era tudo aparência, era tudo ilusão. Depois que nós partimos colocar a palavra em prática, eu sempre falava para ela, ó, nós temos que ser obedientes, fazer tudo o que é certo, porque a partir do momento que a gente fizer o que é certo, ainda que vai ter algumas coisas, só que a gente vai trabalhando e Deus vai dando graça, a gente vai superando. Aí, muitas vezes ela fala assim, eu quero parar de ir. Eu falei, não, nós temos que continuar, nós não podemos parar, porque se a gente está no propósito, a gente tem que ir até o fim. Porque não é fácil duas pessoas se dar junto. Porque nós vivemos no pecado foi 7 anos. Então, se separar, já não foi fácil. Porque eu tive que renunciar muito, a oração. Às vezes ela fala para mim assim, nossa, você parece meu amigo. E eu não quero, então vamos deixar quieto esse negócio de casar. Eu falava, não, você está indo por sentimento. Nós vivemos 7 anos juntos, e a partir do momento que a gente resolveu se separar, os sentimentos, as emoções queria dominar, né? Então é que ela falou assim, eu estou achando que é melhor se separar mesmo, porque você não gosta mais de mim, você não me abraça, você não me beija, nós estamos vendo como 2 colegas, nem na igreja você não quer nem pegar na minha mão mais. Eu falei, não é, amor, é um processo. Eu sei que é um processo porque eu me conheço. Nós vivemos 7 anos no pecado. E se a gente der uma brecha, aí sabe como acontece, né? Então eu persisti, eu falei, não foi fácil, mas graças a Deus nós orou, jejuou, pedimos para Deus, Deus veio abençoando. Você vê aí, aqueles anos foram um inferno. Esse ano na bênção diferente. Totalmente diferente. Hoje, tudo que vai acontecendo, nós senta, conversa, analisa, para não deixar nenhuma brecha, trabalhando um ao outro, né? Porque não é fácil. Ela tem uma mentalidade, eu tenho outra. Então, nós veio de uma família diferente. Então, a partir do momento que a gente coloca tudo em prática, tenta conversar, isso não está certo, vamos conversar. E Deus vai tendo misericórdia e vai suprindo tudo. Hoje, graças a Deus, eu faço parte da obra, uma coisa que eu gosto muito de fazer a obra, me dedico bastante, porque da onde Deus me tirou, eu não quero voltar mais. Eu também já fui usuário de drogas, já usei drogas, já roubei. E tive uma vida assim, resumindo, uma vida assim totalmente destruída. E a partir do momento que eu aceitei a Cristo, coloquei em prática a palavra, fui lutando contra os meus sentimentos, perdi amigos do mundo, que, aliás, não eram amigos, né? E a partir desse momento, não foi fácil. Perdi 2 motos, perdi praticamente quase tudo que eu tinha. A partir do momento que eu comecei a orar, colocar tudo em prática, Deus foi me restituindo, um novo homem, um novo homem que pensa antes de fazer as coisas, nós sentamos, nós conversamos. E na época, antes de um pouco de conhecer ela, eu catava papelão, né, para estar dentro de casa, na minha família. Aí, a maioria das vezes eu catava papelão, comprava um saquinho de cola e ia cheirar cola. Aí chegava em casa e falava, eu não fiz nada de dinheiro hoje, mãe. Eu só simplesmente pedi uns ferros lá e não deu nada. Mas, aliás, eu catava e cheirava. Meu pai catou cheirando já, tentou mudar, e só não mudou, só mudou porque Deus realmente teve misericórdia. E hoje você é um homem completamente diferente. Hoje, graças a Deus.